Opa, eu sou Eric Sena e hoje nós vamos implementar uma estrutura de dados bem meio que famosinha chamada de Bloom Filter. Bom, para quem não sabe, o Bloom Filter ele é basicamente uma estrutura de dados probabilística que nos auxilia a verificar se um valor está dentro de um conjunto ou não. Só que o interessante do Bloom Filter é que, por ele ser probabilístico, ele pode nos dar falsos positivos. Ou seja, se eu pergunto para o Bloom Filter se um valor x está nele ou não, se ele me retorna que está, é possível que esse elemento não esteja no Bloom Filter. Mesmo que o Bloom Filter me fale que o valor está nele, é possível que não esteja. Porém, se o Bloom Filter falar que não está, aí é garantido 100% de que o valor não está no nosso conjunto. Esse algoritmo aqui, ele é utilizado em vários lugares importantes e já foi utilizado em lugares mais importantes também, e não é mais, por causa de alguns probleminhas que ele tem. Só que, por exemplo, uma utilização desse algoritmo, desses de dados, pode ser quando você cria uma conta numa rede social e coloca seu nome lá. Não tem aquela etapa de você botar um nome e ele verificar se esse nome já está sendo utilizado por outro usuário ou não. Essa etapa aí, em vez dele ir no banco de dados e verificar se tem algum usuário com um nome parecido, com um nome igual ao seu, você pode utilizar o Bloom Filter para poder fazer essa verificação de forma mais rápida. Porque o Bloom Filter ele não precisa armazenar o valor dentro dele próprio. Então, se eu adiciono a string cachorro dentro do Bloom Filter, o Bloom Filter não tem lá dentro o cachorro. Ele, por utilizar um bitset, um conjunto de bits, ele só vai armazenar alguns bits que dizem que o cachorro está lá dentro. A gente vai ver como que isso funciona na hora de implementar o algoritmo. Mas o que é importante saber é que ele é probabilístico, que ele pode dar falsos positivos e que ele não armazena o valor dentro do próprio bitset. Correto? Estou com a página da Wikipedia aqui aberta. Vou deixar na descrição aqui para quem quiser mais detalhes de como esse algoritmo funciona. Mas a gente vai implementar ele agora e vamos ver se a gente vai conseguir implementar ele, certo? Estou aqui com o Neovin aberto e vamos escrever aqui a base. Vamos primeiramente só criar o nosso bitset de bits, né? Só que em C a gente não consegue criar um bitset de forma normal. Tipo, você não tem um bitset já feito para a gente poder utilizar. Então a gente vai fazer uma gambiarra, mas que também não é tão gambiarra assim, para poder conseguir criar um bitset, beleza? Vou criar um mainzinho aqui normal, return 0. Para a gente criar o nosso bitset, o que eu pensei foi o seguinte: a gente pode utilizar um caractere, porque um caractere ele é composto por um byte em C. E em outros lugares também é possível. Mas ele utiliza um byte só. Então, em um byte, a gente tem 8 bits. Então, o nosso char já é, de certa forma, um bitset, só que de 8 bits. Se a gente quiser alocar mais bits no nosso bitset, a gente só precisa alocar mais caracteres. A gente vai criar um array de caracteres e pegar o bit de acordo com o caractere que a gente quer. No caso, a gente vai pegar o caractere de acordo com o bit que a gente quer, utilizando a matemática, certo? Vamos criar aqui então o nosso bit set. Vai ser um assigned char, um ponteiro chamado bitset, e ele vai receber a gente vai alocar para ele aqui as seguintes coisas. Ele vai ser um tamanho a gente vai precisar de um tamanho de bits para ele, né? A gente vai colocar aqui. O que deu aqui? Vou voltar aqui. Tá. Eu vou colocar uma constante aqui, m, que vai ser a quantidade de bits que a gente vai alocar no nosso array de bits. Eu estou usando m aqui porque é a mesma terminologia que está lá na Wikipedia, beleza? Então m é a quantidade de bits. A gente vai colocar aqui como sendo
m dividido por 8. Por quê? O que significa? Significa que se eu quero ter 8 bits, eu só preciso de 1 byte, beleza? De 1 byte de char. Então, se eu quero 16 bits, eu vou ter que alocar 2 bytes. Por isso que eu divido por 8. Só que se a gente precisar de menos bits, por exemplo, 5, esse 5 dividido por 8 vai dar um número pequeno. Então, tem a chance de alocar 0 bytes. Para evitar isso, eu vou colocar aqui só a soma de mais 1. Então, se a gente precisar de menos bits, ele vai alocar sempre 1 bit para a gente, beleza? Só que isso é um problema, porque se precisar de 8 bits, em vez de alocar 1 byte só, ele vai alocar 2 bytes, mas isso é pouca memória, beleza? Não tem muito problema assim, certo? E qual que é o tamanho que a gente quer? Qual é o tamanho de elementos que a gente quer? A gente vai alocar char, então a gente precisa alocar o size of unsigned char, beleza? Já temos aqui o nosso bit set, beleza? Isso daqui para trabalhar com char, beleza? É esse cálculo que a gente vai fazer. Agora a gente pode printar esse array, né, esse bit set aqui na nossa tela. Para isso eu vou criar uma função chamada print bitset, beleza? Print bitset. Ele vai receber o próprio bitset e só bitset. Então, const unsigned char. Estou usando const porque eu não vou alterar o valor do bitset dentro da função. Bitset. E é isso. Aqui eu vou ter que usar um for. Vai ser int i igual a m-1, porque eu vou precisar imprimir ele de trás para frente. Porque o byte, né? Esse aqui é a posição 0, né? Talvez a câmera esteja invertida para vocês, não sei. Mas o início do bit é o 0 e no final do bit é o 1. É o 8, né? A posição 8. Então, na hora de imprimir, eu preciso imprimir ele invertido para poder imprimir certinho na ordem que a gente quer. Tipo, primeiro imprime o último bit e no final imprime o primeiro, beleza? Passo aqui, enquanto i for maior ou igual a 0, menos i, beleza? Depois disso, a gente vai ter que imprimir. A gente precisa imprimir o valor dele em inteiro ou em boolean também, porque a gente vai precisar ser 0 ou 1, certo? Aqui, e eu preciso agora pegar o bit em específico que a gente quer. Para isso, eu vou criar uma função aqui que vai retornar um bit para a gente. Pode ser inteiro. Eu vou colocar como boolean, só porque sim, só fica mais fácil. Bool get bit. A gente passa para ele também o const unsigned char do nosso bit set. Vou deixar assim. E a gente precisa da posição, né? Unsigned int. Eu vou botar unsigned long. Unsigned long, só porque vamos supor que a gente quer ter um bit set muito grande, beleza? Então a gente pode precisar dar uma posição grande para ele. A pintinha vai retornar aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um return. A gente vai pegar esse bit set e a gente vai falar para ele qual elemento do array do bit set que a gente vai pegar. Lembrando que o bit set é um array de char. Então, se eu quero pegar, por exemplo, a posição 10 dele, eu preciso pegar esse valor de 10 e dividir por 8. Porque a gente sabe que o char tem 8 bits. Então, com isso eu consigo pegar o índice do nosso array, correto? Então, eu vou pegar o nosso m, que é o tamanho do nosso bit set, e eu vou pegar a posição, na verdade, e dividir por n. Certo? Dividir por n, dividir por 8.
dividir por 8. Então eu pego a posição, divido por 8, eu acho qual que é o char que a gente quer. Beleza? Então vamos supor que eu tenho 16 bits, então eu vou ter 2 chars. Para mim pegar o char, o bit 10, eu preciso pegar o segundo char, que no caso é o primeiro, né? 0, 1. Então o primeiro char, vou chamar de segundo, mas você sabe que é 0, 1. O segundo char, e aí depois disso eu preciso pegar o segundo bit dentro dele, certo? Então aqui eu peguei o char e eu preciso agora, pegar esse cara e fazer um i. Exato. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse cara, já achei a posição. Vou fazer um i com o nosso m, com a nossa posição mod 8. Com o 1 deslocado com pós mod 8. O que isso faz? Ele vai pegar esse pós mod 8 aqui, é basicamente o índice do bit daquele char. Então se for 10 mod 8 vai dar 2, então ele vai pegar e vai deslocar o bit 1, né, 2 vezes para a esquerda, né? Então vai modificar uma para cá, correto? E aí com isso, agora eu preciso deslocar de volta ele para a direita, certo? Porque aqui eu estou pegando e deixando só o bit na posição que eu quero ligado. Se tiver ligado, ele vai manter ligado. E depois eu preciso voltar ele para a primeira posição para pegar ele como sendo 1 ou 0. Porque se eu deixar aqui, ele vai pegar, por exemplo, 2, 4 e assim por diante, sabe? 56, alguma coisa assim. Então, depois disso, eu preciso pegar o nosso byte e deslocar o bit para a direita de novo. Então, eu pego esse cara inteiro e desloco pós mod 8 vezes, é isso? E eu preciso incluir o boolean, né? Hashtag include std bool. Deixa eu ver se tá certo. Eu acho que tá certo. Eu pego a posição, eu pego o char que tá lá, deixo só como 1, se tiver como 1, a posição que a gente quer, e depois eu volto ele de volta à primeira posição. Beleza. Acho que é isso. E aqui a gente pode só dar o get bit do nosso bit 7, na posição i. E aqui não é problema que eu estou chamando, tem que ser boolean. E eu preciso do stdio aqui, será que é isso? Hashtag include stdio pra cá. É isso, preciso importar ele aqui. Agora a gente pode chamar aqui no nosso main o print bit7, nosso bit7, e ver se a gente consegue, se vai dar certo, né? GCC, já vou copiar esse código aqui, que já até apareceu aqui pra mim. Se você trocar de teste para eu não lembro como é que tá o nome do arquivo, e eu preciso salvar o arquivo. Eu acho que o arquivo já está salvo aqui. Tá, bloomfilter, bloomfilter.c, que é o nome do arquivo. Bloomfilter. Então aqui também é bloomfilter. Bloomfilter. Compilou. Agora a gente só precisa rodar ele aqui. /bloomfilter.
0. Tá tudo 0, beleza? Temos 8 valores aqui, correto? 8 valores. Então a gente tem o nosso bit array certinho. Se eu aumentar aqui para 10, ele tem que imprimir 10 bits ali para mim. Então, certinho, 10 bits. A gente conseguiu fazer com que imprima os bits. Agora eu preciso de uma função para setar o bit, beleza? Então já tem a função getBit, vou ter a função void setBit. Nela eu vou pegar o unsigned char, nosso bit set de novo, e também a nossa posição, unsigned long pos, certo? No caso, aqui não vai ser const mais, porque eu vou alterar o conteúdo do nosso bit set, beleza? Para fazer isso vai ser o mesmo cálculo de antes, só que em vez de fazer com i, a gente vai fazer com ou, e não precisa deslocar o bit de novo para a direita, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida com essa questão aqui, dá para testar aí, tipo assim, passo a passo, na máquina de vocês, para vocês conseguirem entender o que está sendo feito aqui, beleza? Porque eu sei que pode ter pessoas que têm dificuldade, eu também tenho às vezes dificuldade de fazer isso, operações bit a bit, beleza? Então vamos lá, para fazer isso a gente vai pegar, que nem está lá em cima, a gente precisa saber qual que é o char, qual é o elemento do nosso array que a gente quer. Basicamente está lá. A gente vai pegar o nosso pos e dividir por 8. Achamos o elemento do array. Agora a gente precisa pegar o bit dele e setar esse bit. Né? A gente vai fazer ou igual o nosso 1 deslocado com pos módulo de 8. Botando aqui em parênteses só para falar que primeiro ele faz o módulo e depois ele desloca o bit. Beleza? Então aqui a gente está fazendo o seguinte. A gente pega o bit 1, desloca ele em N posições que a gente quer em relação ao bit, né? Então se for bit 10, ele vai pegar o segundo bit, o segundo byte, né? O segundo elemento do nosso array, mais o segundo bit dele. Está sendo feito aqui. Agora a gente pode fazer um teste aqui, setando algum valor e ver se ele aparece no nosso print. Beleza? A gente pode chamar aqui o setBit, nosso bit set. Toda hora eu aperto Tab em vez de espaço, em vez de Enter. Na posição... Vamos colocar que era no posição 1, certo? Setei aqui, vamos compilar, rodar. Então, o bit 1 foi setado para 1 agora, né? O bit na posição 1 está para 1. Se eu quiser agora setar o bit na posição 10, ele tem que setar o último bit. Compilamos, rodamos, não deu certo. Porque é 0, 1, 2, 3, então tem que ser 9, né? Se eu quero o 10, tem que ser a posição 9. Porque é 0, 1, 2, 3, teste em 9. Beleza. Funcionou. Funcionou, tudo certinho. A gente já tem a função para imprimir o nosso bit array, para setar um bit nele e para pegar o bit, beleza? Isso daqui foi a base, beleza? Foi só para a gente conseguir criar um bit array, um bit set e poder setar para ele valores ou não, beleza? Em outras linguagens você vai conseguir fazer isso aqui assim, beleza? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dar entrada, de fato, na construção do Bloom Filter. Isso aqui é só um bit set. Para construir o Bloom Filter, a gente trabalha com funções hash, beleza? Então, no C não tem funções hashes já construídas, pelo menos que eu saiba. Então, a gente vai ter que criar uma funçãozinha hash aqui bem simples, beleza? Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir o terminal aqui, para a gente ter mais área aqui no editor. Tem algumas funções hashes que são muito comuns de serem utilizadas, mas que são simples. Vai lembrar que aqui a gente está usando funções hash que são simples, beleza? A gente vai usar de maneira simples, que é só um estudo, beleza? Então a gente consegue utilizar funções hashes que são não criptográficas, beleza? Tranquilo? Então a gente pode fazer uma funçãozinha simples aqui, chamada
ela vai retornar para a gente, no nosso caso aqui, funções hash normal, elas podem retornar valores negativos, beleza? Só que no nosso caso aqui, a gente não quer que a função hash retorne números negativos, porque é essa função hash que vai indicar a posição do nosso elemento que vai ser flipada para 1, beleza? Se a gente olhar aqui na Wikipedia, a gente tem 3 funções hashes aqui, x, y, z, e nessa função hash x aqui, ela falou que esse bit aqui vira 1. Então a função hash, ela tem que dar para a gente qual a posição do nosso array que vai ser flipada para 1. Não tem como ter posição negativa, então a função hash tem que ser sempre retornar um valor positivo. Então a gente vai retornar um unsigned long, beleza? Que vai ser a posição do nosso array. Eu vou chamar ela de simple hash. Depois eu vou criar um simple hash aqui e depois a gente vai usar um hash mais conhecido só para poder facilitar para a gente. Mas o simple hash também vai funcionar, beleza? Mas depois eu vou usar uma mais conhecida, que é mais famosinha, beleza? Essa simple hash aqui eu estou fazendo. Vou precisar do nosso bit set. E preciso do bit set? Eu não preciso do bit set. Eu só preciso... Eu vou precisar, na verdade, do conteúdo que eu quero fazer o hash. E, basicamente, a função hash é essa. Só preciso do conteúdo que eu quero fazer o hash. Mas, para essa função aqui do Bloom Filter, a gente vai precisar de uma seed também, beleza? Porque a gente roda essa mesma função hash n vezes. Se eu rodar ela sempre com a mesma seed, ela vai dar sempre o mesmo valor. Então, se eu quero que rode 3 vezes, eu quero que dê 3 valores diferentes. Eu preciso de 3 seeds diferentes. E eu vou definir ela aqui também como valor de k. Define k sendo 3. Aqui no Wikipedia também está escrito aqui. Ele botou 18 bits aqui e k de 3. São quantas funções hash vão ser chamadas, beleza? Então, o 3 não é a seed. A gente vai precisar do conteúdo que a gente vai colocar no nosso bit set, beleza? Que no caso a gente vai trabalhar com strings aqui. Então vai ser const char ponteiro chamado content. Vou deixar de content. E aqui um unsigned long seed. Beleza? O que a gente vai fazer nela? A gente vai criar um valor padrão para ela já iniciar. Então a gente vai botar aqui como unsigned long, vou chamar assim, chamado offset, e vai iniciar ele com algum valor. Sei lá, vou iniciar ele com 1, 2, 3. 5, 5. Sei lá, vou botar 5, 5 o offset dele. Ele com 5, 5. Enquanto, como que funciona a função hash? Né? A gente vai trabalhar aqui de maneira da seguinte forma. A nossa string, a gente vai caractere por caractere dela, pegando o valor ASCII de cada caractere e vai somar a nossa função hash e multiplicar ele por um valor. Então, se eu tenho uma string formada por 2 caracteres, eu pego o primeiro caractere, transformo ele em ASCII e vou somar esse caractere com o próximo caractere dele. Com isso, a gente vai ter um hash em formato numérico de uma string, beleza? Então, dependendo do caractere, vai somar números diferentes, então vai ter hashes diferentes. É um hash padrão, beleza? Eu vou pegar aqui eu preciso de um valor para armazenar esse caractere. Então vou criar aqui um int c. Vou falar que esse c vai receber o valor do nosso content mais. Isso daqui, se eu não estiver enganado, ele vai pegar caractere por caractere e quando chegar no barra 0, que é o terminador de uma string no C, ele vai parar o while, beleza? Então o caractere dele vai estar dentro do nosso valor C.
vou trocar de offset para hash, beleza? Vou trocar aqui para hash. Só fica mais fácil. A gente faz que o hash ele vai receber, vou botar mais igual, o valor de C vezes algum valor padrão. Vou colocar 33, a gente vai ver depois o que é 33. Vezes a seed. Beleza? Se a gente tem um hash, a gente vai somar ele com essa multiplicação aqui. E no final a gente pode retornar o nosso hash. Beleza? Isso aqui vai dar um valor hash pra gente. Então, agora a gente pode testar para ver se esse hash aqui está funcionando ou não. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo... Acho que era para comentar. Estou aprendendo a usar o LazyVim, beleza? Então é um pouco lento aqui para mim esses comandos. Vou testar a função hash aqui pra gente, que é chamada de simple hash, né? Vou passar o conteúdo que é olá, e a nossa seed vai ser seed1, por exemplo. Ele retorna um valor pra gente, a gente pode só printar ele aqui. Printf porcentagem ZU, criar um long, aqui. Vamos compilar e vamos rodar. Então, o olá deu pra gente esse hash aqui, beleza? Se eu rodar essa mesma linha aqui com outra palavra, vai ser... Cadê? Quero colar isso. Então, se eu botar a palavra oi com a mesma seed, tem que dar coisas diferentes. Eu vou usar... Vamos verificar um negócio aqui. Tá, falta o barra N, né? Falta o barra N aqui, vou botar um barra Nzinho para poder ficar mais fácil a gente visualizar aqui. Certo? Agora a gente compilou, rodamos. Então, o nosso olá deu um hash e o oi deu outro hash. Beleza? Tranquilo. Isso aqui é um hash padrão. Verificando aqui, cdlib nem precisa mais. Por quê? Porque eu comentei o código lá embaixo. A gente pesquisar um pouco sobre... O que é isso? Eu troquei de aba. Cara, que doideira. Eu tenho Ctrl T. Então, se a gente pesquisar aqui um pouco mais sobre funções hash em C, hash function em C, ele vai gerar pra gente aqui algumas funções já conhecidas. Beleza? Tem essa função aqui uma funçãozinha básica, e tem essa daqui que é a função hash do DJB2, que é basicamente o que a gente está fazendo lá, só que com um hash inicial de maneira diferente e com a nossa seed, né? Então, para a gente utilizar e ficar com uma funçãozinha mais ou menos bacaninha, eu vou trocar ela para hash DJB2, certo? E eu vou trocar o hash inicial para esse valor aqui, beleza? 5381, só para ficar com a hash certinha lá, tá bom? Então a gente vai colar ele aqui, vou chamar de hash v2. Beleza, temos aqui nosso hash e a função, o offset inicial dele aqui é 5831, 5381. Mas o nosso aqui também já funcionaria, beleza? Só trocando aqui, porque, se eu não me engano, esse valor aqui é primo. Então, valores primos são interessantes para essa questão de hash e criptografia também, beleza? Então, é válido utilizar um número primo aqui, tá bom? Certo.
Agora que a gente já tem a hash, a gente só precisa trocar aqui. Em vez de ser simple hash, para hash DJB2. É um trabalhinho. Hash aqui e aqui também. Hash. Certo. Rodando aqui agora, ele já vai dar outros valores pra gente. Bem próximos, dá pra ver, né? Bem próximos. Mas ainda assim diferentes. Certo? Já temos a função hash aqui agora. A gente só precisa... A gente tá chegando no final. Calma. Chegando no final. A gente só precisa agora fazer o módulo desse hash e adicionar o bit nessa posição. E fazer isso para cá hashes, beleza? Vou descomentar esse cara aqui. Acho que é GCC. GC na verdade. E a gente não precisa printar ele mais agora, nem setar o bit. Vamos criar agora uma função para adicionar um valor ao nosso bit set. Certo? Então eu vou adicionar aqui em cima, que vai ser void, vai ser bloom filter, vou chamar só de bloom add. Bloom add, a gente vai precisar da nossa string, vai ser const, char, ponteiro aqui, é até esse que a gente usou mesma coisa, const, char, ponteiro, content. A gente vai adicionar esse carinha aqui do nosso bloom filter, beleza? Com ele aqui, a gente vai fazer um for n hashes, beleza? For int i igual a 0, enquanto o i for menor que k, mais i. Então ele vai aplicar a função hash k vezes e vai setar esses bits aqui pra gente, o nosso bloom filter. E além disso, do content, eu preciso do bit set, né? Que é o nosso bloom filter. Unsigned char bit set. Então tem o bit set e o char que a gente vai adicionar nele. Dito isso agora, a gente vai usar uma função hash aqui com o conteúdo, que é o nosso content. E a nossa seed é o valor de i, beleza? Aqui eu vou colocar como i mais 1. Vou botar assim, com i aqui e até k. Porque se eu botar a seed como 0, ele vai multiplicar sempre aqui como 0 e vai dar sempre 0. Vai ser esse valor aqui inicial, né? Que vai dar sempre no campo 0, então vai somar com nada. Beleza? Agora com isso daqui a gente já tem um hash. E a gente precisa agora jogar esse valor de hash aqui para uma posição do nosso bit set. Então só preciso usar o módulo aqui m. E a gente vai pegar esse valor aqui em pos, né? Isso daqui vai ser um unsigned long chamado pos. Temos a posição que ele vai setar o nosso bit agora. Agora a gente só vai precisar chamar a função bitset, correto? Que é set bit na verdade, com o nosso bitset, bitset da nossa pos. Beleza? Adicionar o ponto agora. Setamos esses bits aqui, nosso bitset. Então agora a gente consegue verificar o seguinte. Eu vou deletar essas duas linhas aqui e eu vou chamar agora a função bloom add no nosso bitset. Da hora eu erro. Bitset. O nosso content que vai ser olá. Adicionamos ele aqui agora a gente pode dar um print bitset para a gente verificar quais bits o olá ativou, beleza? Então olha lá, ó. A gente rodou, a gente adicionou o olá no nosso bitset. Então lembra que no início do vídeo eu falei que o
que o Bloom Filter não armazena o conteúdo em si, então ele não armazenou o olá aqui dentro. Ele armazenou quais posições o olá ativa, beleza? Então eu sei que a palavra olá ativou essas posições aqui. E agora eu posso fazer uma função para verificar se a palavra está no nosso bit ou não, nosso Bloom Filter ou não. Então eu vou criar uma outra função aqui agora, que vai retornar um bool, se está lá ou não, vai ser Bloom check. Mesma coisa do outro. Posso até copiar aqui, eu acho. Ver. Aí ele tá copiando aqui, ó. Ele tá copiando com parênteses, né? Acho que é. Vou copiar. Vou colar aqui. Temos o bit 7 e o content. Agora a gente precisa verificar se a palavra está lá ou não. Para fazer isso, a gente vai fazer a mesma coisa. É basicamente a função de cima inteira, na verdade, né? A gente pode até copiar ela inteira aqui. Jogar ela para frente. Só que aqui a gente, em vez de setar o bit, a gente vai pegar a posição que ele está que ele tá ativando, né? Que ele está verificando. Então, ao invés de ser setBit, vai ser getBit. E com isso a gente tem a posição a gente vai ter, na verdade, se o bit está positivo ou não. Então a gente faz o seguinte: se esse cara aqui, se o bit tiver desligado, então se ele tiver desligado ou se ele for igual a 0, mesma coisa. Então, se o bit estiver desligado, significa que a palavra não está lá. Porque você concorda comigo que se eu adicionei a palavra olá, ela ativou 3 bits. Esse. Se eu verificar a palavra oi e ele ativar esse, se ele deixar de ativar, por exemplo, esse item aqui, eu sei que o oi não está lá. Porque se ele estivesse lá, todos os bits que ele ativou na hora de adicionar teriam setados na hora que eu estou pegando. Correto? Não sei se deu para entender, mas é basicamente isso. Então aqui eu posso retornar false. Beleza? E aqui fora, return true. Correto? Então, se eu passei por todos os bits e todos os bits não deram 0, significa que deram 1. Então ele achou lá para mim. Então eu posso verificar aqui agora se tá lá ou não, com o Bloom check. O nosso bit 7 e aqui o nosso oi, por exemplo. E isso daqui a gente pode salvar num boolean is present, sei lá. E agora a gente pode printar aqui, printf. Vou pedir para imprimir uma string, vai ser, se está presente, vai ser true, se não, vai ser false. Printf, será que tem que ter parênteses aqui? Porque eu escrevi print errado. Printf. Compilar, a gente vai verificar se a palavra está lá. Deu true. Eu adicionei o olá e o oi deu true. Então, em tese, ele falou que o oi está lá. Só que lembra que o Bloom Filter, ele pode dar falsos positivos, né? Vou até botar aqui um printf, /n, só para quebrar, toda vez que rodar, ele quebrar no final, embaixo. Ele está presente.
Então é possível que os bits que o Oi está ativando sejam os mesmos que o Olá ativou, porque a gente tem poucos bits para poder setar, né? Então é possível que tenham dado a sorte de um cair em cima do outro. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode imprimir aqui como forma de... o sino está tocando. Como forma de verificar quais bits que ele ativou ou não. A gente pode fazer... a gente pode criar um bit set aqui, auxiliar pra gente. A gente pode criar esse valor auxiliar pra gente, setar esses bits aqui e no final retornar pra gente o print dele, beleza? Então a gente pode criar aqui, que nem tá aqui embaixo. Eu vou até copiar a implementação dele aqui. Vou colar aqui no BloomCheck. E tenho que trocar de nome, correto? Então vai ser bit set. Vou chamar de bit array. Só para mudar. Temos ele aqui. Eu tenho pos aqui. Eu vou usar o set bit no nosso bit array. Agora o nossa posição, né? Então, toda vez que ele setar, toda vez que ele pegar a função aqui, ele vai setar no nosso bit array. Exato, ele vai setar na nossa bit array e tá verificando se vai dar errado a questão do módulo. Não vai dar certo. Vai setar essa posição. E aí aqui eu não vou retornar mais o false, porque senão vai parar no meio. Beleza? Para fazer isso eu vou criar um bool is present, retornando como true inicialmente. Aí aqui dentro, se ele der 0, eu só coloco que o present é falso. E aqui no final, em vez de retornar true, eu retorno is present. E antes de retornar is present, eu posso chamar a função de print, só que o print tem que ir para cima. Então, o print tem que subir para cá. Eu vou subir ele todo para cá para ele ficar embaixo do... para deixar o BloomDD e o BloomCheck juntos, beleza? Aí aqui eu chamo o print bit set com o nosso bit array. Então agora, quando a gente rodar, ele vai adicionar o olá, vai printar o olá, vai depois checar se o Oi está lá, vai imprimir para a gente os bits que o Oi ativou e depois retornar se o Oi está presente ou não. Beleza? Então, olha só, foram exatamente os mesmos bits. Exatamente os mesmos bits. Então, o olá ativou esses bits e o Oi ativou esses bits. Uma forma de a gente melhorar essa questão, verificar se está lá mesmo ou não, seria ou adicionar mais hashes ou adicionar mais bits. Vou adicionar aqui mais bits. Vou adicionar aqui 100 bits, para a gente conseguir ver aqui na hora de printar. Então agora com 100 bits, está dando true, ainda assim. Ainda assim está dando true. Tem coisa estranha aqui. Tem coisa estranha aqui, porque não era para dar. Esse hash estava funcionando. Correto? Vamos debugar aqui. Vamos ver como é que está funcionando. Eu não tenho costume com C, então não sei debugar em C direito. Vou usar os famosos prints aqui para a gente ver quais são os valores que estão funcionando aqui. Eu vou printar o nosso hash aqui na hora de adicionar, só após, na verdade. F G ZU pós, na hora de adicionar ele lá. Compilar, rodar.
deu 53, 25 e 97. 53, 25 e 97 na hora de adicionar. Mas não é isso que eu preciso fazer para debugar aqui. Deixa eu pensar aqui. Por que tá dando que é igual? Bloom check. Eu tenho o conteúdo que eu tô passando para cá, com a seed de 1 até cá. Vou calcular o hash do nosso conteúdo. Nosso hash aqui. Vamos verificar se esse hash está igual. Aqui ele faz em relação a com bitwise operator, mas é a mesma coisa, também não vai multiplicar por 33. Entendi. Porque aqui eu estou multiplicando por C. Aqui eu não posso multiplicar por C. Tem que ser mais. Então vai ser 33 vezes... não, tava muito diferente. Tem que ser... não é mais igual, é igual mesmo. Então é diferente. Totalmente diferente. A nossa função estava totalmente errada. Tá ligado? Vai ser o hash, vai receber o hash vezes 33 vezes a nossa seed mais o nosso valor de C. Correto? Essa aqui é a nossa função hash correta, né? Que é hash, recebe hash vezes 33 vezes a nossa seed mais o C. A nossa seed pode estar multiplicando por fora também. Não sei se vai alterar muita coisa assim, tá? Vamos botar multiplicando por fora, só porque sim. Vamos fazer isso. Vamos fazer tudo isso daqui e depois multiplicar por seed. Agora é para dar diferente. Agora deu false. Beleza? Nossa função hash estava errada. Por isso que eu falei. Aquela função hash ali era só por fins didáticos. Era coisas simples. Estava uma função hash totalmente errada, digamos assim. Você viu que a convergência dela era muito grande. Mesmo que a gente tinha feito aqueles hashes lá naquela hora. Talvez foi na hora de mudar. Na hora que eu mudei ela para esses valores aqui. Eu devo ter alterado alguma coisa. Não sei. Mas, vocês viram? Use funções hashes que já existem, que são confiáveis, beleza? Para fazer algoritmo. Basicamente, é isso daqui, que é o nosso Bloom Filter, beleza? E a gente adicionou o olá, verificamos o oi e vimos se ele está presente ou não, beleza? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu aprendi bastante aqui, beleza? Eu não tinha mexido com o Commit 7 antes direito. Nunca tinha feito o algoritmo de Bloom Filter também. Bacaninha. Dá pra usar isso daqui em diversas coisas também. Um exemplo bacana que eu vi era... Não sei se é de fato utilizado assim, mas... Me falaram que na Netflix eles usam um Bloom Filter ou algum algoritmo semelhante para verificar, evitar de indicar para a pessoa séries ou filmes que ela já viu. Então, se já viu esse filme aqui, não faz sentido indicar para ela de novo. Então, eles devem adicionar esse filme ou série que ela já viu no Bloom Filter. E aí, na hora de verificar, na hora de ver quais conteúdos ele quer mostrar, ele verifica: esse conteúdo que já mostrei para ele, já viu? Sim, então não mostro para ele, beleza? Banco de dados também utiliza isso aqui bastante. O Redis utiliza, se eu não estiver enganado. O Postgre também utiliza. Então, basicamente é isso. Depois, tem outras versões também, porque esse Bloom Filter aqui, ele não possibilita remoções de elementos, né? Remoções de conteúdo, né? Então, uma vez que eu adicionei o olá está aqui para sempre. Tem o Counting Bloom Filter, que em vez de utilizar bits, a gente utiliza números. Então, em vez de sempre setar para 1, eu sempre incremento e na hora de remover, eu decremento, beleza? E na hora de verificar a mesma coisa. Se esse elemento vai estar lá, é porque está maior ou igual a 0. Maior ou igual a 1. Se não está lá, é porque algum deles deu 0. Beleza? Bem simples de implementar. Daria para implementar aqui agora, só que eu estou um pouco sem tempo. Mas basicamente é isso. Outro exemplo bacana que eu pensei quando eu vi esse algoritmo pela primeira vez foi a questão de verificar palavrões, né? Vamos ver assim. Então, eu tenho um joguinho lá que eu defino palavras
que eu não quero. Por exemplo, um Rabu ou, sei lá, algum Roblox. Sei lá, alguma coisa assim. Jogos para criança. Eu não quero que certas palavras sejam escritas lá, apareçam no chat. Então eu verifico se a palavra está numa dessas palavras, se eu definir como bad words, no caso aqui no filtro de bad words. Se tiver, eu imprimo outra coisa ou nem envio a palavra. Outra coisa interessante aqui é que esse Bloom Filter aqui, quando eu faço esse check aqui, ele está verificando de fato se o oi está lá. Se eu trocar esse cara aqui para olá, tudo bem? Ele verifica se o olá, tudo bem está lá, beleza? Então ele vai ver o que está falso. Mas eu poderia, por exemplo, fazer uma função que passou uma moto aqui agora, não sei se deu para escutar, acho que deu para escutar no som. Mas se eu quiser verificar somente se alguma dessas palavras está lá, eu teria que pegar palavra por palavra, eu teria que separar essas palavras em um array e verificar se cada palavra está lá. Seria uma forma de fazer essa questão do bad words, né, de remover palavrões de um jogo, né? Eu pego palavra por palavra e verifico se essa palavra está lá ou não. E aí eu poderia trocar para asterisco, asterisco, em vez da palavra que foi escrita. Beleza? Gostei demais de fazer esse algoritmo. Muito bacana. Espero que vocês tenham divertido também. Foi o primeiro vídeo. Espero que tenham mais. E com o passar do tempo a gente vai melhorando a forma de explicar. Porque eu não sou dominante em C, nem em Neovim, nem em Bloom Filter. Então, foi uma experiência bacana, aprendendo aqui na hora que vai fazer, por isso que dá alguns problemas, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigadão. Falou!